Olá pessoal, professor Jeto, professor de Geografia, faço parte da equipe da Central do Enem. Hoje nós vamos trabalhar uma temática da Geografia Física que são rios, tá? Bom, rios, pessoal, no caso, para quem não sabe, nesse vídeo especificamente, a gente vai trabalhar mais a parte conceitual. Determinados termos que são muito utilizados dentro da geografia quando faz aferição ao rio, tá? É mais a parte técnica. Então, nesse caso aqui, a primeira coisa que você tem que saber é conceituar o que é rio. Bom, entre os muitos conceitos que é atribuído ao rio, nós temos aquele que é justamente um curso de água doce natural que circula dentro de determinado continente ou ilha e que vai desaguar em algum lugar. Ora, qual é esse lugar que ele vai desaguar? Pode ser dentro do próprio continente, pode ser no próprio um outro rio, pode ser no mar aberto, pode ser no oceano, desde que ele faça justamente um curso que caracterize justamente ele sair de um ponto que é chamado de nascente e chegar a um determinado ponto final que é a foz. Bom, então nesse caso nós vamos começar a ver aqui basicamente dois conceitos que eu acabei de falar para vocês. Nascente do rio. A nascente do rio é justamente o ponto de origem do rio, certo? Que pode ser justamente através de um filete de água, um olho de água, surgido através justamente de uma saturação de uma água no interior da rocha, né? Que vai ser caracterizado pelo chamado lençol freático. Então esse lençol freático vai chegar a um determinado ponto que ele vai saturar e vai justamente expor, vai justamente extravasar para fora da parte rochosa, fazendo com que surja um olho d'água e a partir daí você tem o quê? O surgimento do rio, tá? Então esse rio aí, ele vai começar esse percurso, geralmente numa parte mais alta com uma parte mais baixa, tem que levar em consideração que o rio ele obedece justamente à dinâmica física da lei da gravidade. Então ele vai surgir numa parte mais alta e vai justamente fazer seu curso até chegar numa parte mais baixa, que essa parte mais baixa vai ser a foz. Aí um outro conceito importante você saber o que é foz. Foz é nada mais nada menos onde o rio vai desembocar, onde praticamente vai fazer seu percurso final, que pode ser dentro de acabei de falar para vocês, que pode ser dentro de um outro rio, pode ser no mar, pode ser no oceano, certo? E assim por diante, então você tem a foz, tá ok? Levar em consideração também, pessoal, que esse curso do rio, ele basicamente se divide em três partes. O curso superior, que é justamente a parte que fica mais próxima da nascente, tem que levar em consideração, por ser a parte mais próxima da nascente, é justamente aonde a força desse rio vai ser muito mais intensa. A partir daí você tem um processo erosivo mais acelerado, fazendo com que esses rios carreguem uma grande parte de sedimentos. O médio curso do rio é onde você vai ver gradativamente um processo de desaceleração dessa força erosiva, certo? Até que grande parte desse sedimento seja depositado no baixo curso do rio, onde você vai ver um depósito de sedimentos e também um processo de formação de bancos de areias, formação de ilhas, certo? Claro, as formações de ilhas que eu falo dentro de uma escala de tempo geológica. Com relação à foz do rio, basicamente nós temos três tipos de foz, tá? Nós temos a foz em delta, a foz em estuário e a foz mista. A foz em delta vai se caracterizar justamente pela formação de vários canais que vão se divergir e vão desaguar no mar, certo? Ou no oceano. A foz estuária é quando você tem justamente o deságue dessa água do rio em apenas um único canal em direção ao mar ou oceano. E a foz mista é quando você tem a confluência ou a junção da foz em delta e da foz de estuário, certo? De um mesmo rio em direção ao oceano ou ao mar. O rio também, pessoal, ele possui margens, tá? A margem é justamente aquele ponto de encontro entre a água com o solo ou a rocha, tá ok? E todo rio que se preze ele tem as suas margens esquerda e a margem direita, que não muda, pessoal, independente da posição que você adotar, sendo você, por exemplo, ficar virado para a nascente ou você ficar virado para a foz, a margem do rio não vai mudar. Então veja bem, o rio ele faz o percurso, certo? Da nascente até a foz. Então nesse caso, quando ele faz o percurso dele, a margem esquerda vai ser sempre aquela que fica à esquerda do trajeto do rio, que vai justamente no sentido nascente-foz. E a margem direita vai ser justamente a parte do rio em que vai seguir justamente seu trajeto nesse mesmo sentido. Por mais que você... Claro, isso aí no caso você estiver dentro do quê? Você estiver virado, se virar para o quê? Para a foz. Se você ficar de frente para a nascente, o que é no caso para você esquerdo, na verdade é a margem direita do rio. E o que é para você o direito é a margem esquerda do rio.
Bom, pessoal, uma outra questão conceitual que você vai ter que entender também é o que são bacias hidrográficas. Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Bacias hidrográficas, pessoal, é justamente a área onde tem todo o processo de drenagem de um determinado rio principal, certo? E outros rios que vão desaguar nele, certo? Então você tem um chamado que rio principal, e os rios que vão desaguar nele são chamados rios afluentes ou rios tributários, tá ok? Então nesse caso aí você tem um conjunto de rios e toda a parte que é submetida justamente a uma drenagem até de água da chuva, em que o terreno vai ser direcionado justamente essa água para o rio, para o leito do rio, faz parte também da chamada bacia hidrográfica. Então veja bem, para você entender melhor. Então nesse caso você tem, por exemplo, uma área de relevo, certo? Pode ser uma área montanhosa, uma área de planalto, e você tem a água da chuva. Essa água da chuva, quando cai, ela vai cair na parte superior desse relevo e vai começar o que? A se separar. Parte dela caindo para um lado do relevo e a outra parte caindo para o outro lado do relevo. Pessoal, a partir desse momento você vê esse relevo aí como um elemento importante com relação justamente à divisão de águas que vão alimentar duas bacias hidrográficas. Então, a parte da vertente desse relevo, aonde essa água da chuva vai escorrer, vai escoar, alimentando o rio, sendo ele afluente ou o rio principal, vai também fazer parte da chamada bacia hidrográfica. Então a bacia hidrográfica não é tão somente o conjunto do rio principal com os rios afluentes, mas também toda a parte da vertente ou área de uma determinada região planáltica ou de uma região montanhosa, em que você vai ver também o escoamento da água da chuva alimentando essa bacia hidrográfica. Esse planalto, pessoal, também pelo fato de ele alimentar uma bacia hidrográfica de um lado e uma bacia hidrográfica de outro, ele fica entre bacias hidrográficas, entre rios, e aí também ele pode ser chamado de interflúvios, tá ok? Por quê? Porque está justamente entre duas áreas fluviais alimentando duas bacias hidrográficas. Outros dois conceitos que é bom você saber também, pessoal, com relação justamente à região que fica próxima à nascente e a região que fica próximo à foz, tá? Então veja bem, a região que fica próxima à nascente do rio é chamada de montante, e a região que fica muito próximo à foz do rio é chamada de jusante. Então quando você vai falar sobre a questão da vazão de um rio, expressa-se da montante a jusante, obviamente que o rio faz o percurso justamente o quê? Da parte da nascente até a parte da foz. Então é essa situação toda que você tem que analisar com relação a esses termos. Montante, próximo da área da nascente do rio, e jusante, próximo, no caso, da foz do rio. Claro, pessoal, mas isso é muito relativo. Por exemplo, se de repente você tem 3 pontos do percurso, tá ok? O ponto A está próximo, no caso, da nascente. O ponto B está numa parte intermediária e o ponto C está numa parte próxima à foz. É comum você dizer que, no caso, o ponto A está a montante do ponto B, porque está mais próximo da nascente em relação ao ponto B, ao passo que você pode dizer que o ponto B está a montante do ponto C, justamente pelo fato do ponto B estar mais próximo da nascente. Em relação, por exemplo, no caso, ao ponto A, B está a jusante. Em relação ao ponto C, B está a montante. Ao passo que, no caso, que o ponto C, nesse caso aqui, ele está tanto a jusante de B como a jusante de A, enquanto o A, no caso, está a montante tanto de B e C, tá ok? Então, é justamente a parte, quando se fala de montante, é muito mais próxima em relação à nascente, e jusante é muito mais próximo em relação à foz. E para finalizar, pessoal, nós vamos ver aqui com relação à drenagem. A drenagem, pessoal, para quem não sabe, é para onde esse rio vai, tá ok? Então, basicamente, nós temos 4 tipos de drenagem. A primeira drenagem é a drenagem exorreica. O que é a drenagem exorreica? É quando o rio ele vai desaguar no oceano, certo? Ou no mar aberto. Então, nesse caso, é aquela situação pelo qual ele vai justamente se destituir fisicamente do continente e vai justamente entrar na parte oceânica ou numa parte marítima. Então você tem o que? A drenagem exorreica. Quando esse rio, no caso, ele tem justamente a finalidade, onde ele vai desaguar, vai ser dentro de, por exemplo, de uma determinada região dentro do continente, ou seja, um rio, ele vai desaguar, por exemplo, dentro de outro rio ou dentro de um lago interiorano em relação ao continente ou uma ilha, aí você tem o que? Uma drenagem endorreica, certo?
Agora, quando esse rio, por exemplo, ele não tem uma finalidade, da onde ele é uma situação, por exemplo, ele não tem uma situação pelo qual ele não vai ter uma certa tendência de desaguar ou num determinado rio, ou, por exemplo, num determinado mar aberto ou oceano, ou então até no mar fechado, certo? Vamos colocar dessa forma. Então você tem o quê? Uma situação do chamado rio de drenagem arreica. Pessoal, veja bem no caso, é uma situação dos chamados rios intermitentes. Rios intermitentes, para quem não sabe, são aqueles rios que, dependendo do período de chuva, ele seca, certo? Depois, novamente, ele enche. Então, são rios, por exemplo, pessoal, que não desaguam, mas que eles secam em decorrência justamente da grande quantidade de calor em determinada região, e aí ele pode evaporar. Nessa situação, você tem justamente o quê? Um rio que desaparece em decorrência não de desaguar numa foz, mas em decorrência justamente de um processo físico de intenso calor que fez com que houvesse uma evaporação. Então você tem uma drenagem arreica. E aí a última, no caso, é a drenagem criptorreica. São chamados rios cavernas, rios subterrâneos, certo? São rios que, no caso, não vão desaguar em outro rio, não vão desaguar em mar, não vão desaguar em oceano, não vão desaparecer para evaporação, mas por conta justamente de uma situação de regime no qual ele vai justamente estabelecer ficar dentro de áreas subterrâneas, ou então, por exemplo, cavernas, aí você tem justamente a chamada drenagem criptorreica, tá ok, pessoal? Aí outra coisa que é bom deixar bem claro para vocês é com relação, por exemplo, no caso, à origem do rio. Muita gente deve imaginar, mas espera aí, um rio muito imenso, um rio grande. Como é que um rio imenso e grande pode ser alimentado por um olho d'água, né, que subvém justamente de uma parte superficial da rocha, que é justamente o lençol freático. Pessoal, veja bem, ele tem uma origem, tá ok? Ele tem uma origem, mas tem que levar em consideração o chamado o regime do rio, ou seja, aquilo que alimenta o rio. Por exemplo, no caso do rio Amazonas, certo? O rio Amazonas, ele surge na região dos Andes, tá ok? Então a origem dele está associada aos Andes. Mas veja bem, pessoal, durante o percurso do rio Amazonas, ele vai receber uma grande carga de chuva no seu trajeto, e tem que levando em consideração também que, no caso, as neves derretidas dos Andes acabam contribuindo para alimentar grande parte desse regime do rio. Então, basicamente, você tem dois regimes do rio: o regime pluvial e o regime nival. O regime nival é aquele em que o regime do rio é alimentado justamente pelo derretimento de geleiras. É o caso dos Andes, a grande parte de geleira dos Andes que derretem, certo? E é que alimentam grande parte, né, no trajeto do rio Amazonas. E o rio Amazonas, por sua vez, durante seu trajeto até Foz, vai recebendo uma grande quantidade de água da chuva por conta da grande quantidade de massas úmidas equatoriais e oceânicas, certo? Que se convergem e que faz com que haja uma grande descarga pluvial na região, caracterizando uma alimentação justamente a alimentação do rio Amazonas por conta da água da chuva, tá? Então, no caso específico do rio Amazonas, certo? Ele tem um regime o quê? Nivo-pluvial, porque é alimentado tanto pelo derretimento de geleiras, como também pelas águas das chuvas, tá ok? Então é isso, pessoal, muito obrigado, certo? Eu espero que vocês possam compreender essas questões conceituais com relação a rio e que, no caso, possa ser útil para vocês no dia da prova. Valeu, muito obrigado, até mais.